Olá, Deus, Pátria e Família. Com esse lema, a Ação Integralista Brasileira fundava em 1930 o projeto de uma nova civilização, onde os bons costumes, as tradições nacionalistas e cristãs serviam como linha-guia para a ordem social. Em Belo Horizonte, o movimento integralista encontrou um forte aliado em alguns setores do catolicismo. Deus, Pátria e Família, Integralismo e Catolicismo em Belo Horizonte é o tema do Religare de hoje. Nosso convidado é Leandro Raton, mestre em Ciências Sociais. Como vai, Leandro? Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado por você estar aqui para falar sobre esse tema conosco. Olha, você pode participar da produção do Religare. Envie sugestão de temas através de nosso canal interativo. O número é 31, código aqui de Belo Horizonte, 3209-0122. Você pode também acessar o site tvhorizonte.com.br/religare. O programa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acompanhar as notícias do Religare também pelo nosso blog, que fica no endereço pucminas.br/ppgcr. Leandro, por que você decidiu estudar o integralismo? Bom, Flávio, nos primeiros contatos com o tema, da Ação Integralista Brasileira, eu comecei a notar que, estudando a ideologia, os pressupostos do movimento, eu notei que esse forte apelo cristão Estava muito presente, muito recorrente? É muito recorrente e o próprio período da década de 30 foi um período onde teve um catolicismo muito atuante. Então, como ele tinha os integralistas, eles se colocavam como soldados de Deus, da pátria e da família, em defesa dos bons costumes, na defesa das tradições genuinamente nacionais, das raízes cristãs da sociedade. Então, eu vi, como foi o diálogo com os setores católicos, porque o catolicismo, nesse período, também teve essa forte carga militante. Sim. Esse termo integralismo, ele foi retirado de que contexto? Ele brotou em que contexto? O integralismo que eu estou tratando, ele vem da concepção de Estado integral do Plínio Salgado, seria a concepção total do ser humano, levando em conta, falando isso filosoficamente, levando em conta a concepção materialista e espiritualista do homem. Então, ele integraria essas duas concepções, esses dois universos, seria uma junção disso. Sim. O movimento surgiu no início do século, a sua pesquisa aponta em 1930, Isso. O movimento, a Ação Integralista Brasileira, ela surge em 1932 através de um manifesto publicado por um grupo. Mas esse grupo do Plínio à frente? Do Plínio Salgado. Esse Plínio, em 1932, ele funda uma sociedade de estudos políticos, a ACEP, que ela é a antessala da AIB. Ela foi um centro... AIB? Ela foi a antessala da AIB. A AIB o que seria? A AIB é a Ação Integralista Brasileira. Ah, sim. É a sigla do... É a sigla do movimento. Ela foi essa antessala e foi um centro de estudos sociológicos. Com a produção desses estudos, eles quiseram colocar em prática um programa de ação política com essas soluções que eles iam pesquisando. E aí surgiu o Plínio Salgado estabelecendo contatos com outros movimentos de outros locais do Brasil. Aí eles fundam a Ação Integralista Brasileira. Mas primeiro ela surge, é isso que é interessante notar, que ela surge primeiro como um movimento cultural. Só mais tarde, para os idos de 1935, que ela se torna um partido político. E qual partido surgiu daí? Exatamente, a AIB, o mesmo nome, Ação Integralista Brasileira. Só que ela surge primeiramente como movimento Esse de cultura. Contexto político tem alguma coisa a ver com a Jovem República? Parece que sim, Parece até evidente. Para a gente, é até difícil você apontar que movimento não tem muito do seu tempo, E o integralismo, o que a gente nota é que ele absorveu muito, tanto do que estava acontecendo internamente aqui no Brasil, na década de 20, na década de 30, quanto
externamente. Quer dizer, o próprio fato dos integralistas, nós precisamos lembrar assim, que os anos 20, os anos 30, foi uma época muito militarizada. Quer dizer, você tem no início da década, no final da década de 20, a crise de 1929, e no início da década de 30 ela está com esses impactos, né, dessa crise. Quer dizer, é uma crise do capitalismo internacional e a crise no sistema econômico leva, por sua vez, a uma crítica ao sistema político que dá sustentação, né, que está ligado ao capitalismo, que é a democracia liberal. Sim. Então, e na década de 20 a gente tem que lembrar também que é a década de ascensão e consolidação dos totalitarismos, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Então, essa foi uma época muito militarizada. Então, você nota que o próprio fato dos integralistas se considerarem os soldados de Deus, da pátria e da família, reflete muito essa época militarizada que foi, né? Sim. Você já comentou, assim, em linhas gerais, assim, os grandes objetivos, né? Quais são os pressupostos desse movimento? O integralismo, ele coloca como essa via alternativa, né, entre a solução capitalista e a solução socialista. Mas ele é fundado muito na crença de um Estado forte, de um Estado invasivo. Invasivo em que termos? Invasivo no sentido de que você nota, por exemplo, que o integralista não havia para o militante a separação entre, vamos dizer assim, o exercício da militância, né, que faz parte da vida política de cada pessoa. Não havia essa diferença entre esse exercício dessa atividade militante com a vida privada da pessoa. O integralismo, ele se enraizava pela própria vida particular da pessoa. Então, é muito interessante notar assim, que no integralismo, quando havia batizados de filhos dos militantes, então havia uma cerimônia, junto com a cerimônia, por exemplo, a cerimônia na igreja, havia uma cerimônia integralista na hora da morte, do casamento. Então, assim, o integralismo, ele estava presente na vida da pessoa como um todo. Sim. Você estava falando sobre os pressupostos, né? Então, esse um Estado forte, um Estado invasivo, foi quando eu interrompi, né? Isso. Mas, enfim. Um Estado forte, um Estado invasivo, a crítica muito forte à democracia liberal, que foi uma característica, né, aí absorvida desses movimentos totalitários, uma crítica forte ao sufrágio universal, a solução socialista, porque eles tinham o que eu noto muito depois dessa pesquisa é que eles tinham uma ambição muito grande com essa questão da construção de uma ordem social harmônica, quer dizer, de uma ordem social coesa e estável. Eles achavam que eles poderiam construir isso, uma sociedade minimizada ao máximo em termos de conflito. Então, para eles, tanto a solução democrática quanto a solução socialista, elas produziam mais conflito, né? No caso do socialismo, entre capital e trabalho. Ela estimulava esse conflito. E no lado da democracia, o próprio multipartidarismo, quer dizer, uma coisa que é comum na democracia, que vamos dizer assim, que é a concordância em discordar, né? Que você tem na arena política vários partidos políticos, isso não era solução, isso gerava mais conflito, mais tensão, e a ordem que você precisava construir não podia ser alcançada por essas vias. Sim. A ação integralista brasileira se desenvolveu mais na capital da República ou ela chegou a se desenvolver também em outras regiões do país? Institucionalmente, a ação integralista foi um dos grandes movimentos, né, de massa da época? Da época. E ela desenvolveu em todo o Brasil. Então, você vê que você tem núcleos. Houveram, né, núcleos em Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Ceará, no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, ela teve uma difusão
nacional mesmo. Sim. Contou com uma rede de periódicos, isso é muito interessante observar, vasta, em várias cidades do interior, nas cidades do interior mineiro mesmo, foram vários periódicos. Então, ela teve uma divulgação nacional mesmo, ela conseguiu isso. Sim. Vamos deixar para o segundo bloco, então, como é que a ação integralista associada a setores do catolicismo, como é que eles dialogaram? Certo. Não é? Bem, o Deus, Pátria e Família, o encontro do movimento integralista e o catolicismo, particularmente aqui em Belo Horizonte, é o tema do Religário de hoje. Nós conversamos aqui no estúdio da TV Horizonte com Leandro Raton. Ele é mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas. Nós vamos por um breve intervalo, voltamos já. Deus, Pátria e Família, o encontro do movimento integralista e setores do catolicismo. Esse é o tema do Religário de hoje. Nós vamos analisar especificamente o caso de Belo Horizonte. Nós estamos aqui no estúdio da TV conversando com Leandro Raton. Ele é mestre em Ciências Sociais e desenvolveu uma pesquisa sobre esse tema. Você pode também sugerir temas para a produção do Religário. Você pode acessar o nosso canal de voz, o número é 31, código aqui de Belo Horizonte. O número é 3209-0122. Você pode acompanhar também as notícias do Religário pelo site tvhorizonte.com.br/religário. Você pode deixar lá um e-mail, uma mensagem, sugestões. Mas você pode também acompanhar o Religário, que é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas pelo blog. Aí você vai acessar pucminas.br/ppgcr, que é Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Bem, Leandro, no intervalo aqui eu cheguei a comentar com você, né? Os telespectadores não conseguem acompanhar esse diálogo aqui do intervalo, mas me impressiona, né, esse seu conhecimento sobre o tema. Você me dizia que começou a pesquisa já na graduação, na PUC, não é? Isso, já na graduação e uma pesquisa com fôlego maior, agora no mestrado, né? Sim. Você se especializou na relação entre o movimento integralista e setores do catolicismo em Belo Horizonte. Isso. Antes da gente falar do específico aqui em Belo Horizonte, quais seriam esses setores do catolicismo com os quais o movimento integralista se associou? Quer dizer, eram setores do catolicismo, foi um catolicismo de caráter assim, combativo, um catolicismo de caráter militante, um catolicismo de caráter, digamos, poderíamos dizer, mais conservador, né? E conservador tem que sentido? Conservador no sentido a igreja, ela seria a legítima depositária dos princípios que construiriam essa ordem social harmônica, ela que ditaria essa função, né? Seriam nesses princípios católicos. Então, setores tradicionais, conservadores. Então, nesse sentido, são esses setores do catolicismo que na época, né, tinham muita força, que houve essa aproximação. Mas é importante, Flávio, deixar bem frisado, inclusive nessa minha pesquisa, fazer essa diferença entre o integralismo, quer dizer, ele não foi um movimento da igreja. É muito importante deixar isso claro. Foi um movimento político, isso ficou claro no princípio, né? Isso foi, quer dizer, houve esse diálogo com esses setores, com a intelectualidade católica na época, né, o laicato católico intelectual, houve um diálogo muito firme, né, entre os dois setores, mas é importante deixar isso, quer dizer, não foi um movimento assim, ligado à hierarquia da igreja. Isso no primeiro bloco você disse, né? Então é um movimento político e agora a gente está falando da relação, né, entre um movimento que se constitui politicamente com setores de uma igreja, né? Bom, que enfim também se organiza politicamente. Isso.
com certeza. É interessante observar e como, né, se deu essa aproximação, quer dizer, nessa defesa da tradição, né, da criação dessa ordem estável, né, da ênfase na autoridade, na disciplina, o movimento, a estrutura interna do integralismo, quando ele se torna um partido político, inclusive o principal, né, o estudo clássico do integralismo, que é do professor Aelgio Trindade, ele demonstra isso, quer dizer, como a própria estrutura interna do integralismo, você já notava ali um mini-estado, quer dizer, eram órgãos que eram subordinados em cadeia, numa estrutura completamente verticalizada. Sim. Setores militares participaram do integralismo? Setores militares também participaram do integralismo. Na Marinha houve, né, muitos integralistas que aderiram ao projeto. E essa aproximação é interessante você notar como o próprio Plínio Salgado, ele pede, isso é relatado num livro do Alceu Amoroso Lima, Memórias Improvisadas, e ele relata exatamente o encontro que o Plínio Salgado pediu para poder ter com o padre Leonel Franca na época, onde ele pedia exatamente uma recomendação especial da LEC, que era a Liga Eleitoral Católica, ao integralismo. Quer dizer, então houve essa tentativa de aproximação até direta, né? Sim. Você citou aí alguns nomes. Tem alguém de fora? Você falou do Plínio, do Alceu Amoroso Lima, o padre Leonel Franca, parece que é um personagem importante aí também. Os grandes líderes integralistas, né? Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale e Obiano de Melo, que foi um jornalista de Teófilo Otoni. Esses seriam as grandes lideranças nacionais, né? Houveram muitas lideranças regionais. Sim. No caso, o Leonel Franca, como intelectual católico, é mais na perspectiva de diálogo ou ele também Não, é mais na perspectiva de diálogo. Inclusive, ele né, nesse encontro que há, ele inclusive, relatado pelo Alceu, ele fala que, inclusive, que ele não poderia dar essa recomendação especial, quer dizer, a Liga Eleitoral Católica, ela institui, né, todas as normas e os decretos e orientava o eleitorado católico a votar à medida que os partidos aderissem ou não àquele conjunto de decretos ou normas que ela preconizava ali, né? Sim. Na sua dissertação de mestrado, você se aprofunda aqui no tema em Belo Horizonte. No tema em Belo Horizonte. O que tem de específico em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, quer dizer, quais foram as ferramentas que eu utilizei, né? Foram os veículos católicos da imprensa católica da época. Eu selecionei 3 veículos, que foi os jornais O Horizonte, o Diário e o Lutador, que foram veículos que tiveram muita circulação, né, no meio católico da época. E eles expressavam tendências integralistas? Eles expressavam quer dizer, o Diário e o Horizonte foram órgãos do Conselho de Imprensa que estavam subordinados à hierarquia aqui de Belo Horizonte, né, criados por Dom Cabral. Já o Lutador nasceu em Manhumirim, na cidade de Manhumirim. Mas o que é interessante você notar nas páginas deles é porque nas sessões de cartas, os próprios leitores dos jornais pediam que os jornais se manifestassem frente ao integralismo. Quer dizer, é muito interessante no jornal Lutador você vê muito isso. Quer dizer, nas matérias que falam sobre o integralismo, sempre começa assim, leitores enviando cartas, pedem que nós comentemos a respeito do integralismo. Então, assim, havia muito... E o que você nota é que o integralismo, ele era até incentivado que católicos participassem do integralismo, mas com determinadas ressalvas.
Uma ressalva que foi uma característica da época também muito grande, essa questão do culto da figura do chefe, né, do líder. Né? Você tinha o Duce na Itália, o Führer na Alemanha, o grande timoneiro na China. Então, assim, no integralismo houve esse culto, né, da pessoa do Plínio Salgado. Então, era uma coisa que os setores católicos advertiam, né? Que esse pessoal dos jornais advertiam muito para os eleitores, essa questão do culto, para eles tomarem muito cuidado com isso, né? E também, professor, rápido, esse próprio medo, né, de você perder a influência, é uma coisa que eles enfatizavam muito, essa questão da influência. Quer dizer, você não deixar que a influência católica se subordinasse aos interesses integralistas. Sim. No momento político, aí, anos 30, início dos anos 40, o integralismo logrou resultados importantes? O integralismo, nas eleições, por exemplo, eu abordei nas eleições de 1936, o integralismo ele foi um movimento de massa, né? Ele teve uma repercussão muito grande, né? Ele fez vários, principalmente nas cidades do interior, ele conseguiu eleger vários representantes, né? Na capital aqui, ele conseguiu nas eleições que houveram em 1936, ele conseguiu eleger um representante. Então, assim, politicamente aqui não teve aquela força muito grande. Parece que a sensação que eu fico foi que ele foi um movimento muito de âmbito cultural mesmo, assim, quer dizer, ele não conseguiu deixar de lado muito esse caráter inicial dele. Era mais como uma opção de vida, de enxergar, né, os fatos, assim. Sim. E o tema continua sendo estudado, né? Parece que em maio houve um grande evento em Juiz de Fora sobre esse tema. Isso, se realizou, né, no dia 10 a 13 de maio, o 4º encontro de pesquisadores do integralismo, né? Tem muita coisa ainda para... Tem muita coisa ainda. Ser dita, né? Olha, Leandro, muito obrigado, né? Foi uma aula de história do Brasil que você nos presenteou aqui, agradeço muito, desejo parabéns pela pesquisa e sucesso aí, tudo que tem pela frente, né? Eu que agradeço demais, Flávio, e sempre quando precisar, claro, vamos contar sempre com você. Muito obrigado. O Religare de hoje fica por aqui, eu agradeço a presença do Leandro Raton, a sua companhia, um abraço muito cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.